As paz, irmãos. Amém. Louvado seja Deus sempre. E hoje, nessa noite, nós temos mais uma oportunidade de ouvir a voz do Pai. Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer nos instruir, Ele quer nos dar a sabedoria que vem do alto, para que possamos permanecer firmes no dia mal, para que possamos não sucumbir às tentações, às falsas doutrinas que rodeiam esse mundo. Nós, irmãos, defendemos hoje em dia a palavra de Deus, tanto quanto os colossenses tinham que defender naquela época. A carta à igreja de Colossos era uma carta de apologia, uma carta apologista, no qual a carta apologista é aquela carta de defesa da fé. Paulo estava então defendendo a fé, trazendo para aqueles irmãos, lembrando aqueles irmãos qual a doutrina que eles aprenderam e que eles tinham que se manter firmes. Hoje também nós temos muitas doutrinas que temos que combater. Uma doutrina que nasceu há muitos anos atrás é a doutrina do arianismo. E essa doutrina do arianismo, que um presbítero chamado Ário, ele dizia que Jesus não era da mesma substância de Deus, não era igual a Deus. Ele era alguém maior do que os anjos, uma segunda categoria, mas não era igual a Deus. E essa doutrina é uma doutrina muito perigosa, porque tira do nosso Jesus a posição divina e tira, portanto, dele a capacidade de salvar. Portanto, se você assim crê, você não está salvo por causa do sangue de Jesus. A doutrina é perigosíssima, mas que é sutil, porque a pregação é bonita, fala-se sobre Cristo. Os arianos eram pessoas que evangelizavam bastante, alcançaram muitos países. Engraçado, em certa época eu vi uma série, a série dos Vikings, e na série dos Vikings havia um pregador que chegava naquela comunidade viking, aqueles pagãos, e aquele pregador, ele era ariano. Ele era alguém que falava de Jesus, mas não Jesus como Deus. E se ele não é Deus, ele não pode salvar. Essa doutrina, irmãos, ela chega até hoje, até nós. Existem seitas hoje que são descendentes dos arianos. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová. Eu não sei se você já recebeu na sua casa aquele grupo de pessoas, né, que chega lá com uma conversa muito bonita. Como eles conversam bem, como eles conhecem Bíblia, como eles sabem detalhes, usam grego, eles são muito estudiosos e têm uma palavra agradável. São pessoas que aceitam fazer um estudo com você, que organiza, e que liga para você, que insiste, que marca, que vai na sua casa, pessoas prestativas. Essa semana passada, né, esteve aqui a irmã Sueli. Eu nem apresentei a irmã a vocês. A irmã Sueli esteve aqui semana retrasada, eu acho, dia da ceia. É a esposa do presbítero Joel, que a gente tanto ora por ele. E ela me contando que a mãe dela, que foi muitos e muitos anos da Assembleia de Deus, hoje mata e morre pelos Testemunhos de Jeová. Hoje ela frequenta a Testemunha de Jeová e ela não só crê, como defende. Isso tem acontecido, irmãos, com muitas pessoas, em várias denominações, não só com a Testemunha de Jeová, com os mormons, né? Com os adventistas. Não se enganem, também é uma seita que também é muito sutil a sua heresia. Eles são legalistas. Eles defendem o sábado pelo sábado, e quem não guarda o sábado está condenado. Hoje de manhã ele falou dos 144 mil que eles tanto creem. É o Testemunho de Jeová que tem 144 mil, né? Mas o Adventista do sétimo dia, ele crê na destruição da alma, ou seja, não haverá castigo eternamente, assim como o Testemunho de Jeová também. São heresias que eles não falam de cara. São heresias que você, quando começa a estudar e começa a ver, você vai descobrindo. Outra também denominação herética, que também é uma seita, é a Congregação Cristã
do Brasil, a chamada CCB, uma igreja exclusivista, uma igreja que não aceita o batismo de nenhuma outra, uma igreja que prega muito o bem-estar humano, antropocêntrica, como várias igrejas são antropocêntricas, no qual você chega nelas, você é muito bem recebido, você é muito bem acolhido, as pessoas podem estender um tapete vermelho para você, né? Você vai receber uma palavra que acalenta o coração, que fala que, apesar dos teus pecados, Deus está com você. Não se preocupe, venha como estás, né? E Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Não se preocupe com o pecado. Deus é amor. Sim, irmãos, essa palavra é gostosa de ouvir, mas ela não é a verdade completa. Ela é uma meia verdade. Uma meia verdade torna-se então uma mentira. Os colossenses estavam passando por provações assim também. Uma doutrina, uma heresia que era daquela região, ele e os laudicenses também, que era perto ali, 10 quilômetros de distância, estavam sendo permeados de doutrinas que diziam que Jesus não podia ser Deus, porque Deus não pode encarnar. E se na hora que Deus encarna, Ele não pode ser Deus, porque o corpo é pecaminoso, a alma é que é santa. Eles diziam que para alcançar a sabedoria, a gnosis, que é o conhecimento pleno, que era oculto, esse conhecimento pleno oculto, você tinha que buscar os anjos, os seres celestiais que habitavam os planetas, e existia uma escala para você poder chegar a Deus, e você tinha que adquirir esse conhecimento para poder então alcançar essa sabedoria que te levaria à salvação. Então você não precisava de Jesus. Doutrinas que os crentes estavam aceitando e tomando conta para si, se desviando da palavra de Deus. Tanto hoje, irmãos, quanto naquela época, essas doutrinas continuam, e muitos estão se perdendo. Muitos que eram do nosso meio estão se perdendo, e nós precisamos então alertar, porque a palavra de Deus alerta. A palavra de Deus alerta. Nós precisamos também fortalecer os crentes para que vocês também não venham a ser enredados por vãs sutilezas, como o apóstolo Paulo fala no texto. Como um passarinho enredado, é aquela história do passarinho que é pego na arapuca. Quem nunca preparou uma arapucazinha para pegar passarinho, né? O povo aqui gosta de passarinho. Ser enredado. E é isso mesmo, os falsos profetas e os hereges, eles vão de forma sutil te enredando, te prendendo, te levando para longe de Deus. Baseado nisso, irmãos, eu queria que a gente pudesse pensar, primeiro abrir o texto bíblico, né, que nós vamos ler, Colossenses 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, Colossenses 2, do 1 ao 5. Está na revista atualizada. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. O que fazer então, irmãos, para não ser enganado por falsos mestres?
Primeira coisa, irmão, é que nós precisamos conhecer o amor de Deus, o conforto que o amor de Deus traz e o vínculo do amor uns para com os outros. Irmãos, ele diz aí, para que o coração dele seja confortado, vinculado juntamente em amor. Não adianta nada você ter muito conhecimento da palavra de Deus se você nunca experimentou o amor de Deus. Experimentamos o amor de Deus, irmãos, quando o nosso coração, ele toma, nossa mente, nosso coração, nossa alma, ela enche-se de certeza da nossa pecaminosidade. Só naquele momento, irmãos, que nós tomamos conta, temos a noção perfeita de quão longe nós estamos de Deus e quão merecedores nós somos do inferno por causa do nosso pecado. Quando nós entendemos a gravidade do nosso pecado e do quanto Deus está irado contra o pecado e que nós estamos a um fio de sermos destruídos. No famoso sermão, né, já falei até algumas vezes, Pecadores nas mãos do Deus irado, do Jonathan Edwards, ele mostra de forma tão poderosa a gravidade do pecado humano, que conta-se a história que nesse dia as pessoas, a igreja tem várias pilastras, uma igreja antiga, né, gótica talvez, não sei, aquele estilo mais antigo, e as pessoas se agarravam na pilastra porque eles tinham a noção, a certeza que o chão ia se abrir e eles seriam tragados pelo inferno. Nessa certeza absoluta, o Espírito tomou conta daquele lugar, as pessoas choravam, soluçavam de pranto, de terror, por uma iminente expectativa de condenação por causa do pecado. Você já soluçou? Chorando, soluçar aquele soluço, aquele choro que vem com um soluço forte, no qual você tem essa convicção, somente nesse momento, irmãos, quando você então clama a Deus por misericórdia, que você vai sentir a presença do Espírito Santo invadindo o teu coração, o amor de Deus te abraçando, e os seus pecados sendo perdoados, nesse momento íntimo e maravilhoso, com o Espírito Santo de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós sentimos que o nosso pecado é removido, que a nossa culpa foi paga na cruz do Calvário. Nesse momento que nós sentimos o amor de Deus, e esse amor então que marca a nossa vida, que marca nosso coração de tal forma, essa certeza da graça de Deus, ela nos conforta, e esse conforto é tão maravilhoso que quando você escuta uma falsa doutrina, diz, não, você não está falando do meu Jesus, não. Quando você escuta uma doutrina que os colossenses estavam escutando, e que não bastava Jesus, tinha que também circuncidar, tinha que também obedecer às leis do Antigo Testamento, ele disse, não, eu fui perdoado, o amor de Cristo me alcançou, e toda a culpa do pecado, eu não estou mais preso à lei, porque Jesus me amou. O conforto que o amor de Deus traz ao nosso coração, quando as heresias vêm, não, isso não bate com o que eu conheço de Deus, não. Isso não bate com o que eu experimentei do meu Jesus. Essa intimidade, essa relação íntima, pessoal, claro que baseada no que a palavra de Deus ensina, lógico que sim, mas essa relação íntima, pessoal, essa intimidade, ela é ímpar, ela é individual e ao mesmo tempo acontece com todos os crentes. Essa questão do consolo, a palavra do grego é parakalei. E William Barclay, ele fala o seguinte: Paulo ora por para que seus corações sejam consolados. A palavra que usa é parakalei. Às vezes o termo significa consolar, outras exortar, mas sempre atrás dessa palavra está a ideia de fazer com que uma pessoa seja capaz de enfrentar com confiança e coragem uma situação difícil. Você consolado pelo amor de Cristo, sabendo que Ele está com você, como nós cantamos, por onde for, tua mão me guiará. Você consolado, fortalecido por isso, você consegue enfrentar uma situação difícil com coragem. Eu me lembrei então, quando eu estava lendo esse texto, e eu pedi a Deus algo que eu pudesse trazer para os irmãos, e Deus, Ele me lembrou
da história de Davi. Quando Davi chega na cidade e com os seus guerreiros, e chegando na cidade em que eles estavam vivendo, morando, chega lá, toda a terra tem sido saqueada, queimada, todas as crianças e mulheres tinham sido sequestradas. E então os seus 600 soldados, cansados, extenuados, todos eles, a Bíblia diz que eles sentaram e choraram até não conseguir mais chorar. Os homens pegaram pedras para arremeter contra Davi. Naquele momento ali, está lá em 1 Samuel 30, a partir do versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porque Davi, naquele momento de terror, de angústia, pleno, de uma tristeza terrível, ele se reanimou em Deus, porque ele conhecia o amor de Deus, ele conhecia quem Deus era, não só de teoria, irmão, não só de ler Bíblia só, mas de viver no dia a dia esse amor. Ele experimentava do amor de Deus, do cuidado do Senhor, diariamente. E naquele momento de terror, de tristeza, de angústia, ele se reanimou no Senhor. Foi o que ele fez. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, imagine a força, a energia que toma conta de Davi naquele instante. Eles estavam cansados. A Bíblia vai dizer que dos 600, 200 não conseguiram continuar, mas Davi naquele momento ali se reanimou com tal força que ele esqueceu a fome, ele esqueceu o cansaço, ele esqueceu tudo e partiu em sequência na busca daqueles sequestradores. E eles então são ajudados, encontram uma pessoa no meio do caminho, conseguem achar 400, apenas porque 200 desistiram. E com aqueles 400 eles arremetem contra os inimigos, trazem todos os filhos, esposas, tudo que tinha sido sequestrado, e ainda trazem os despojos. Por que Davi se reanimou? Porque ele confiava no amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é um conforto para o nosso coração. Quando vem notícias ruins, quando fala-se no noticiário que o negócio está bravo, que as coisas vão piorar, nosso coração não se amedronta, porque nós confiamos no consolo que o amor de Deus traz para a gente. Quando você conhece o amor de Deus, irmãos, ele vai ser o teu guia por onde quer que você ande. Romanos 8:35, texto clássico que fala do quanto Deus nos ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, quando nós sabemos disso, que nada poderá nos separar do amor de Deus, o que é que o seu coração sente? Paz, consolo, tranquilidade, firmeza. Você conhece o seu Senhor, você não vai sucumbir a qualquer vento de doutrina, porque você sabe quem Deus é. E esse amor que você tem, que você carrega no seu peito, vai consolar você. E isso não só individualmente, mas o vínculo de amor que temos uns para com os outros. Ele vai dizer mais na frente, Paulo vai dizer mais na frente em Colossenses 2,14, diz assim: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que tenhamos amor
a Deus e uns para com os outros, porque essa é a marca de uma igreja biblicamente fiel, uma igreja viva, uma igreja que ama uns aos outros, que se compadece do sofrimento uns dos outros, que se alegra uns com os outros. Essa igreja não vai escutar qualquer heresia e sucumbir. Não vai. Segunda coisa, irmãos, é que para que uma igreja ela não seja enganada pelos falsos mestres, ela precisa ter convicções firmes sobre a pessoa de Jesus. Irmãos, a doutrina de Cristo, quem Cristo é, Deus homem, o homem Deus, o Deus Salvador. Se não tivermos firmes convicções de quem Jesus é, nós vamos também ter dúvidas, e a dúvida, ela é uma raiz terrível que toma conta do coração do crente, que tem contaminado a muitos. Lá aqui em Colossenses 2, a parte B do versículo, diz assim: e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Jesus é o mistério de Deus. Porque os gnósticos diziam que havia um mistério, e que esse mistério era oculto apenas para aqueles que conseguissem a iluminação, a gnose, é que conseguiriam alcançar esse mistério da salvação. E aí Paulo diz: não, todo o mistério de Deus está em Cristo. Ele é o mistério de Deus. Se você tiver Cristo, você conhece toda a riqueza de Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Não precisa de mais nada. Ele diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, sabedoria é Sofia, e conhecimento, gnose, estão ocultos em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Quem descobre Cristo tem tudo, irmãos. Você já tem tudo. Você já foi perdoado, você já foi justificado, você já se tornou amigo de Deus, você anda com Deus, Ele te deu o Espírito de Deus que anda com você e que te santifica. Toda a graça já foi derramada. Não existe mais nada oculto para o crente. Não precisa de mais saber mais nada fora Jesus, a suficiência de Cristo. Em Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, também o versículo 8, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus antigamente falava com intermediários, dessa vez Ele falou diretamente, por meio do Filho que Ele mesmo fala. O Filho é Deus, Deus é Filho, Deus é Filho. E o Deus Pai e o Deus Filho. Então, Ele falou pelo Filho. Ele não mandou mais recado, não. Ele mesmo desceu, encarnou e veio falar conosco. É isso que o texto está dizendo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o Criador de todo o universo, como diz também lá em João, no capítulo 1. Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem Ele nada que foi feito teria sido feito. Ele é o resplendor da glória. Essa palavra é maravilhosa. A expressão exata do seu ser. Ninguém jamais viu a Deus, mas em Cristo nós vemos a Deus. Ele é a expressão, Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele é o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, Ele é o sustentador e Ele é o purificador dos pecados. Ele é quem purifica. Não existe purificação de pecados sem Cristo. Fora de Cristo não tem perdão de pecado. Não adianta ser uma pessoa boa, não adianta ser uma pessoa ética, não adianta ser uma pessoa que seja respeitada. Sem Cristo não há purificação de pecados. Você pode ser uma pessoa muito boa, gente fina,
Quantas pessoas você conhece? Mas fulano é gente fina. Só falta o quê? Ser crente. Ser crente, que eu falo, irmãos, é ser purificado por Jesus. É ter um encontro com o Senhor. É chorar. É soluçar daquele choro angustiante, que a pessoa clama pelo perdão. É ser lavado, purificado. Ele é o Salvador. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele está sentado à direita da majestade de Deus. Ele governa todas as coisas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Não precisa de anjo, não precisa escalonar nem mais nada. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Versículo 8 diz assim: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele é o rei, é aquele que vai reinar para todo sempre. Ninguém pode fugir de Jesus. Quem quiser fugir de Jesus será condenado. Não tem como fugir do Senhor, porque Ele é o caminho. Ele reinará eternamente. Não tem como entrar, como vimos hoje de manhã, não tem como querer entrar nas bodas do Cordeiro sem vestir as vestes nupciais. Tem que encarar Jesus, tem que ir aos pés dele, tem que clamar por misericórdia, porque não existe outro caminho se não for por meio do Senhor. Ele é o Senhor. Ele também não está mendigando por você. Tem certas igrejas, irmãos, que ficam mendigando. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Parece um leilão. Irmãos, não é a doutrina que eu conheço, não é o Deus que eu conheço, não é o Senhor que eu conheço. Jesus não está mendigando por você. Ele é o Senhor. Você que tem que clamar a Ele. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados, entregar-se a Ele, consagrar-se a Ele. Ele está, sim, recebendo todos aqueles que vêm a Ele com o coração quebrantado. Isso Ele faz com muito carinho, com muito amor por você, para te abraçar, para te lavar, para te dar novas vestes. Mas Ele é o Senhor. Então, irmãos, esse conhecimento, ele é fundamental. Sem esse conhecimento, uma igreja ela vai sucumbir. Sem esse conhecimento, as doutrinas virão e vão aqui e acolá, abalando a igreja, desestabilizando os conceitos mais fundamentais, que vai fazer com que a igreja desabe, que o crente desabe. Se você olha uma doutrina e que fala que Jesus não é igual a Deus, que Ele é uma força, o Espírito Santo é uma força, irmãos, olha o cheiro de heresia. Você tem que ter conhecimento. Todo conhecimento está em Cristo. Busque o conhecimento para que você possa, sim, ensinar o correto para quem está se desviando. Não aceitar qualquer vento de doutrina. Esteja firme, irmãos. Esteja firme, conhecendo. Sem isso, como eu falei, você irá sucumbir. E a terceira coisa, irmãos, que não é menos importante, nós precisamos ter pessoas conosco que nos ajudem a mantermos firmes, manter firme a nossa fé em Cristo. Não podemos andar sozinhos. O versículo 5, veja o que é que Paulo fala. Primeiro, a gente vê no início que Paulo está, o versículo 1, ele começa assim: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e também por quantos não me viram face a face. Ele estava lutando até por aqueles que ele nem conhecia. Você olha por alguém que você não conhece? Dificilmente, né? Deveríamos olhar por pessoas que a gente não conhece também, para que elas possam se manter firmes. Pessoas que estão sofrendo perseguição, passando por sofrimentos, injustiças, pessoas que estão presas desde o dia 8 de janeiro, injustamente, sem nunca ter sido julgadas. Orar por essas pessoas que a gente não conhece, história que a gente não conhece, precisamos orar por elas também. Paulo orava até por quem nunca tinha visto ele, mostrando que ele estava preocupado com aquela igreja, com aquelas igrejas. Depois ele diz no versículo 5: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Paulo sempre buscava saber informações. Como é que está a igreja de Éfeso? Como é que está a igreja dos Laodicenses? Como é que está a igreja de Colossos, de Filipos? Ele buscava informações, irmãos, porque ele se preocupava, ele estava lutando em oração, em choro, em vigílias, em jejuns, lutando pelas almas que estavam sendo bombardeadas pelo falso ensino. Aqui mostra, irmãos, que nós precisamos de pessoas que orem por nós. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que nos pastoreiem. Você tem um pastor? Assim, o senhor não é meu pastor ou pastor? Não estou falando isso não, veja. Eu sou pastor da igreja, mas tem pessoas que nunca se permitiram ser pastoreadas por mim, até hoje, 2 anos na igreja. Pessoas nunca buscaram informação, buscaram oração, nunca buscaram um direcionamento, não se permitem ser pastoreadas. Acham que não precisam, ou têm vergonha, não sei. A Bíblia diz que nós precisamos ter pastores. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. A palavra nos ensina, irmãos, a termos guias. Nós precisamos de guias. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar, que nos orientem, que orem por nós, que possamos ter amizade e liberdade e abrir o coração. Pessoas que velem por nossas almas, a quem nós prestemos conta. Nós precisamos de pessoas que nós possamos prestar contas a elas. Prestação de contas, irmãos, é fundamental. Falar como está a sua vida, quais são as suas dificuldades, quais são os seus pecados, aquelas lutas que você tem tido dificuldade em resistir. Quando você não tem uma pessoa assim, que você possa confiar e abrir seu coração e falar das suas carências, como é triste porque você está sozinho, lutando sozinho. E lutar sozinho, irmãos, é muito difícil. Talvez você não venha a falar para o pastor da sua igreja, mas talvez você tenha uma pessoa, você tenha um irmão, uma irmã em Cristo, uma pessoa sábia que você também possa se aconselhar. Não tem problema, porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Lá em Ferreiros eu tinha uma dificuldade grande lá em Ferreiros. As pessoas tinham problemas sérios e não falavam, nem comunicavam a mim. E eu ficava chateado. Certa vez a casa de uma irmã pegou fogo. E não me contaram, não me disseram nada. Irmãos, como é que a sua casa, irmã, como é que a sua casa pega fogo, você não me avisa? E era para avisar, mas claro. Irmãos, o pastor é aquele que vela pela vida das ovelhas. É aquele que precisa saber como está a sua vida, onde estão, o que você tem feito, como tem sido a sua caminhada. Aquela pessoa que quer estar orando com você, quer estar aconselhando, cuidando. A Bíblia ensina que nós precisamos ter isso uns para com os outros. Então chamar os presbíteros, avisar a eles. Aqui está falando com alguém que está doente, avisa o presbítero, para que estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 16, assim: confessai, pois, os nossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Irmãos, nós precisamos de gente para dividir.
dividir a carga, que às vezes a carga é pesada, é difícil. E sozinho, irmãos, é quase impossível. Há uns 2 ou 3 anos atrás, um presbítero lá da igreja presbiteriana de Afogados da Engazeira, homem crente, homem tranquilo, na igreja ele era discipulador, homem servidor, homem calmo. Um belo dia, subiu em cima do telhado da casa dele e deu um flecheiro de cabeça dentro da caixa d'água, que era profunda. Ele mergulhou de cabeça, com o objetivo de bater a cabeça dele. Morreu. Por quê? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque nunca abria o coração com ninguém. Ninguém sabia. Ninguém sabe por quê. Um ano antes, foi nesse mesmo ano, uma irmã em Cristo, que estava com 2 bebês pequenos, nós conhecemos as crianças, como nós tivemos agora em julho lá, e deu vontade de chorar. Eu falei, Amanda, a gente viu as crianças, 2 meninos lindos. Ela suicidou-se, 2 pessoas, uma atrás da outra, na mesma igreja, mesmo um ano após o outro, deixando o marido em maus lençóis, porque quando ele viu, ele correu, cortou a corda, não podia ter feito isso, mexeu na cena do crime, quase que ia sendo preso. Desespero total na igreja. Por que ninguém sabe? Porque ninguém sabe, porque ninguém fala nada da vida com ninguém, não compartilha. Sei que tem pessoas que têm medo de compartilhar, de que aquilo vai vazar. E às vezes acontece, infelizmente. Mas você tem que procurar uma pessoa de confiança realmente, que chame os presbíteros, homens de Deus, que você elegeu, homens sábios, para que possamos dividir. Paulo estava velando pela vida dos colossenses. Os pastores precisam orar e velar pela vida dos irmãos. Nós precisamos de gente com a gente. Precisamos, irmãos, conhecer o amor de Deus na prática. Precisamos conhecer quem Cristo é e todos os mistérios que estão em Cristo. Quem Jesus é. Toda a teologia bíblica de Cristo. Precisamos estar cada vez mais ávidos por conhecer o nosso Senhor Jesus. E também precisamos de pessoas que nos ajudem, que segurem nossa mão, que nos aconselhem, que orem por nós e conosco. Precisamos de gente, uns como os outros. Igreja é fundamental, igreja. Por isso que nós não podemos também deixar de congregar. Quem deixa de congregar fica só. Quem fica só sucumbe. É a brasinha que sai da fogueira e que vira um carvão seco e frio, porque afastou-se da fogueira. Precisamos, irmãos, ver que essas realidades têm acontecido. Pessoas que têm deixado de experimentar o amor de Deus, têm deixado de conhecer quem Jesus é, que se afastam, que não tem um pastoreio, que não tem ninguém que cuide dela e acaba sucumbindo. Nós temos uma amiga que ela era, acho que eu já falei também, aqui que era da igreja Madalena, filha de presbítero, que casou-se, afastou-se da igreja, casou-se com um católico, afastou-se da igreja, foi-se embora para a cidade dele e hoje ela é católica. Hoje ela é católica. Hoje ela encontrou mãe, que ela disse que faltava uma mãe na vida dela, e ela encontrou Maria, tornou-se a mãe dela e ela esqueceu do Pai, ela esqueceu do Senhor, ela esqueceu de Jesus. Havia uma carência no coração dela, porque Cristo estava ausente há muito tempo, e ela encontrou em Maria alguém que foi, entre aspas, completar o seu coração. Não podemos esquecer quem Jesus é. Não podemos esquecer do seu amor por nós. Não podemos deixar de ser pastoreados. Amém, irmãos? Você possa, então, nesse instante, ter um tempo de oração pela sua vida. Você possa estar colocando a sua vida diante de Deus, orando por você mesmo e conversando com Jesus, o seu Senhor nesse instante.